Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui nesse espaço para a gente descomplicar diversos temas da psicologia. Se você ainda não me segue nas redes sociais, passa lá no meu Instagram, @psicarolinelemos. Tem muitos conteúdos especiais sobre autoconhecimento, autoestima e relacionamento saudável. Se você gostou desse podcast, passa para outras pessoas. Demonstra carinho e afeto para as pessoas e o quanto você se importa com elas, para que elas possam se desenvolver juntamente com você. Hoje, nós vamos falar de um tema que foi discussão durante praticamente uma semana no meu Instagram depois do Clube das 9, que é a teoria do apego ou a teoria do vínculo. Quem aí consegue viver realmente sem ninguém ao seu lado? Quem aí consegue viver no momento de angústia sem ter um colo, um abraço, um acolhimento? É difícil, né? Tentar explicar como nós nos vinculamos às pessoas que são pessoas mais importantes na nossa vida. Não é qualquer pessoa, são aquelas pessoas de fundamental importância que fazem a diferença na nossa vida. É tentar explicar a teoria da vinculação, a teoria do apego. O apego é uma busca de proximidade das pessoas, essas pessoas importantes, que nos acalmam, de alguma forma trazem uma tranquilidade que diminui a nossa angústia. Nós estamos buscando acolhimento e muitas vezes compreensão também. Essa busca por essas pessoas é fundamental para a nossa construção. Mas tem algo que é interessante. O nosso vínculo ou o nosso apego, ele é desenvolvido na infância. Carol, você vai voltar mais uma vez à infância? Sim, todas as vezes que você me ouvir, vai ser sobre a nossa infância e o que muitas vezes vem dela para a nossa fase adulta. E isso faz total sentido. Se a gente não consegue olhar para a nossa infância, se a gente não consegue olhar para a nossa história, a gente está esquecendo onde foi o ponto de partida de tudo. E não adianta a gente querer mudar algo sem olhar onde foi a raiz desse algo, porque a mudança é tomar consciência de onde foi construído isso. Nós vivemos angustiados desde o momento em que nascemos. Nós temos momentos de felicidade, sim, mas também temos momentos de falta e de angústia. Faz parte da vida. E nesses momentos de angústia é quando queremos alguém para acolher. Mas por que vivemos angustiados desde que nascemos? Pensa comigo, você estava lá na barriga da sua mãe, bem quietinho, tendo comida, algo quentinho para você poder ficar, tendo atenção, carinho, e do nada alguém decide te tirar lá de dentro. E aí te tira lá de dentro, bate um frio ou um calor no primeiro momento, provavelmente um frio, vem a necessidade da fome, aquela luz que você não sabe de onde vem, aquele tanto de pessoas falando, tá, mas de onde vem tudo isso? Se adaptar, se acostumar a toda essa nova experiência dá um pouco de trabalho e dá angústia. É o que a gente chama a experiência da angústia do marco zero. É o primeiro momento que você tem um contato com a angústia. E aí vem a necessidade dessa pessoa que acalma. Quando o bebê é tirado da barriga da mãe, geralmente ele fica próximo à mãe, porque é a figura de calma, é a figura que está ali, que equilibra aquele bebê, que mostra que ele está seguro, você está aqui, você está seguro, eu te acalmo, eu te acolho. É a mesma sensação que nós sentimos quando sabemos que tem alguém para nos acolher. Existem 3 níveis de apego, sendo que um é o sonho de consumo de qualquer pessoa. É o ponto de dizer eu quero chegar ali, que é o apego seguro. Esse apego seguro é um vínculo em que temos certeza que existe alguém ali para nos acolher. Temos certeza que existe alguém ali para quando tiver qualquer problema, vai estar ali para nos dar colo, para nos entender, para nos ouvir. Sabe aquela criança que ela sai, ela corre, ela brinca, ela pula, mas se ela cair, ela volta correndo para a mãe e diz, eu caí, eu me machuquei.
porque ela sabe que a mãe vai acolher ela. Ela sabe que a mãe vai estar ali, vai dar força para ela. Esse é o apego seguro. É aquela criança que foi criada tendo certeza que ela poderia ser livre, ela poderia ir para o mundo, mas quando ela voltasse com qualquer machucado, com qualquer ferida, aquela pessoa estaria ali. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser alguém que criou, mas ela tinha certeza que aquela pessoa fazia parte da vida dela e estava ali para acolher. Então ela sabe que mesmo nos momentos de angústia, ela vai ter para onde voltar. E o mais interessante nisso é que quando essa criança ela vira um adulto, ela sabe que ela é amada, ela sabe que ela é acolhida, ela sabe que ela tem alguém para poder abraçar ela nos momentos de dificuldade. Ela sabe que a relação é uma parte da vida dela e não a vida dela. Então ela se sente segura nas relações, mas muitas vezes ela acaba sofrendo porque ela é uma exceção. E aí nós vamos entrar na regra, que muitas pessoas fazem parte, que é o apego inseguro. O apego inseguro é quando o bebê não tem certeza se a mãe vai voltar ou não. Não é tendo uma relação de culpa, mas sabe aquelas mães que elas precisam sair para trabalhar, então elas saem para trabalhar, mas quando o bebê procura porque está sentindo algo, porque está com fome, ele começa a chorar e ele não tem aquele acolhimento. Ele tem um acolhimento talvez diferente. Então ele sente falta daquele acolhimento. E muitas vezes esse sentir falta faz com que ele desenvolva um tipo de apego que é o que a gente chama de apego ambivalente. Tem momentos que a mãe está presente, tem momentos que a mãe não está presente. E isso acaba trazendo para ele, no momento que essa mãe não está presente, acaba trazendo uma angústia muito grande. Ambivalente tem momentos que a mãe responde e outros momentos a mãe não corresponde ao que ele está sentindo. Imagina a confusão que faz na cabeça dessa criança. Então existe uma oscilação de humor muito grande. Por quê? Porque ele não sabe qual é o momento que ele vai ter esse acolhimento e qual momento ele não vai ter esse acolhimento. Qual momento ele vai ser correspondido e qual momento ele não vai ser correspondido. É interessante que quando a gente pensa nesse apego na fase adulta, uma das coisas que traz muito grande é o adulto que se sente inseguro na relação. Então ele sufoca aquela pessoa ali na relação porque ele precisa saber se aquela pessoa ama ele. Ele precisa estar ali, ele precisa entender, a demonstração de amor daquela pessoa precisa ser muito grande. Muitas vezes até prova a relação, coloca em xeque a relação. Tem comportamentos, ameaça o término para ver se o outro vai dizer: tá tudo bem, vem cá, fica comigo, eu te amo. Então são pessoas que têm uma necessidade de se sentir amadas, de se sentir aprovadas. E isso acaba sufocando as relações, porque é o tempo inteiro essa necessidade se aflorando. Esse é o vínculo ou o apego que a gente chama de ambivalente. Tem um apego que é o apego esquivo, ou o vínculo esquivo. O bebê se afasta da mãe, abandona para não ser abandonado. Sabe aquele bebê que a mãe está falando e ele não dá a mínima para a mãe, nem liga a existência da mãe? E muitas vezes a mãe acha até estranho. Ele em algum momento se sentiu abandonado e aí ele decide abandonar. É um processo inconsciente. Não é algo consciente. Eu vou abandonar para que ela sofra, eu vou abandonar para que eu não seja abandonado. Não, é algo que é inconsciente. Então, ele acaba se afastando. O bebê acaba se afastando dessa mãe, ignora essa mãe, ignora a presença dessa mãe por medo de ser abandonado. Então, ele abandona antes que seja abandonado. E isso é muito interessante, porque é um bebê que cria uma falsa independência. Ele parece um bebê completamente independente, uma criança completamente independente, mas na realidade ele faz aquilo para que ele não seja abandonado. Na vida adulta, ele tem dificuldade de se relacionar, de viver relações mais duradouras. Por quê? Porque acaba se sabotando nas relações
para abandonar antes de ser abandonado. Então, geralmente, são pessoas que começam a relação, quando vê que está se apegando demais, está se entregando demais, elas acabam saindo da relação para que elas não tenham o sofrimento do ser abandonado. Então, demonstram ser pessoas independentes, pessoas livres, pessoas bem resolvidas, que é diferente da pessoa do apego seguro. Essa é uma demonstração apenas, mas tem outros comportamentos e falas que mostram que aquela pessoa está ali, está envolvida naquela relação, mas muitas vezes ela abandona a relação para que ela não seja abandonada. Quando a gente pensa na junção de uma pessoa com o apego ambivalente e o apego inseguro esquivo, é uma briga de gato e rato. Por quê? O ambivalente ele vai sufocar o esquivo vai se sentir que está ali envolvido, vai dizer, não, tá o momento de eu sair. E aí bota a mala na porta e diz, eu tô saindo dessa relação porque tá muito envolvido. Aí o ambivalente, que tem esses altos e baixos na relação, essa oscilação, faz o quê? Se afasta por medo de ser abandonado, ele vai se afastar e vai dar espaço. No momento que dá espaço, o esquivo vai dizer, não, dá para eu voltar, não tá tão sufocante assim, aí volta. Então vai ser sempre uma relação de gato e rato. Eles não conseguem se entender, porque um dá demais e o outro tem medo de receber, tem medo de se vincular, tem medo de sofrer. Então geralmente são relações com muito conflito, com falta de compreensão, com falta de cumplicidade. São relações que precisam de um olhar diferenciado para que eles consigam entrar em uma conexão. Da mesma forma, se você pensar numa relação de duas pessoas ambivalentes, como deve ser? Ou de duas pessoas que são esquivas. Então, quando a gente pensa na vinculação, é necessário cuidar disso, entender qual o seu tipo de apego e desenvolver os tipos de apego. Por quê? Para que você tenha uma relação equilibrada, para que você tenha uma relação saudável, é necessário que você entenda que você não vai poder dar para o outro o que o outro não consegue receber. Ele só vai receber até onde ele tem, até onde ele pode. E que você não pode cobrar do outro mais do que ele pode dar. Você precisa estar seguro de si, você precisa estar consciente de si, você precisa estar se acolhendo, sem a necessidade de cobrar o extremo do outro. Então você vai entender que tem um porto seguro para você voltar, que tem um lugar que dá para você voltar, que é um lugar de paz, que é um lugar de tranquilidade, mas que não é um lugar que te sufoca, não é um lugar que te tira do equilíbrio. Então trabalhar os nossos vínculos é fundamental na construção de uma relação saudável, é fundamental na construção do seu desenvolvimento pessoal. Olha para você, cuida de você. Qual é o tipo de apego que você tem? Parou nesse momento que eu fui falando sobre os apegos, sobre as vinculações? Qual é o seu tipo de apego? Qual prejuízo esse tipo de apego traz para a relação? Pensa nisso. Dúvidas, questionamentos, elogios, críticas e curiosidades, passa lá no meu Insta, @psicarolinelemos. É muito bom ter você aqui, é muito bom poder compartilhar com você conhecimento.